Gente, meu nome é Luciana. Vamos fazer a lição de abertura aqui pra gente, do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição de número 138, vejamos isso. Porque o Cristo me enviou, não para batizar, mas para evangelizar, não para sabedoria de palavras, para que a cruz do Cristo não se faça vã. Disse Paulo, está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Geralmente, quando encarnados, sentimos vaidoso prazer em atrair o maior número de pessoas para o nosso modo de crer. Somos invariavelmente bons pregadores e eminentemente sutis na criação de raciocínios que esmaguem os pontos de vista de quantos nos não possam compreender no imediatismo da luta. No primeiro pequeno triunfo obtido, tornamo-nos operosos na consulta aos livros santos, não para adquirir mais vasta iluminação, e sim com o objetivo de pesquisar as letras humanas das divinas escrituras, buscando acentuar as afirmativas vulneráveis de nossos opositores. Se católicos romanos, insistimos pela observância de todos amigos a frequência da missa e dos sacramentos materializados. Se adeptos das igrejas reformadas, exigimos o comparecimento geral ao culto externo. E se espíritas, buscamos multiplicar as sessões de intercâmbio com o plano invisível. Semelhante esforço não deixa de ser louvável em algumas de suas características. Todavia, é imperioso recordar que o aprendiz do Evangelho, quando procura sinceramente compreender o Cristo, sente-se visceralmente renovado na conduta íntima. Quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o a evangelizar os seus irmãos com a própria vida. E quando um homem alcança Jesus, não se detém pura e simplesmente na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que ilumina a vida, a fim de que a glória da cruz não se faça vã. Bom, o que essa lição vem nos dizer? Ela vem nos chamar a atenção para o tanto que ainda o egocentrismo é presente em nossas vidas. O tanto que nós ainda somos seres egocêntricos nesse estágio evolutivo que a gente se encontra. Todos nós, por melhor que seja a intenção. Porque, como a lição fala, até aqueles que estão com a boa intenção da religião, por exemplo, estão ali tentando, muitas vezes, fazer com que o outro pense como você. A gente tenta forçar a nossa verdade ao outro, porque a gente acha que a nossa verdade é a certa e a melhor. E é a verdade, né? Verdade entre aspas. A minha verdade é certa. E a lição fala, quando a gente tem alguma vitória, alguma coisa que nos dá um empurrãozinho, a gente já fica logo achando que a gente tem direito de falar para o outro que a gente sabe o que é certo. A minha religião é boa, né? O que eu penso faz sentido. E isso, por melhor que seja a intenção, porque nós, quando começamos a estudar o Espiritismo, por exemplo, trabalhar na nossa reforma íntima, a gente vê o tanto que isso nos beneficia, a gente sente esse benefício nas nossas vidas, a gente vê uma mudança, a gente vê um clareamento, uma visão mais clara das coisas, e a gente quer que as outras pessoas também sintam e vejam isso. Mas cada um tem um passo diferente, cada um está na religião certa para ele, para o seu nível evolutivo, para o que o coração pede, né? E a gente sabe que não existe religião errada. Toda religião que te faz querer ser melhor é a religião certa para você. A gente aprende isso no Espiritismo. Então, quando ele fala, geralmente quando encarnados, eu achei interessante, ele fala quando encarnados.
Porque quando a gente está desencarnado, a gente enxerga mais além, né? A gente tem a gente percebe, na maioria das vezes, um pouco mais do que eu conseguiria perceber enquanto encarnado. Então ele fala: geralmente, quando encarnados, sentimos vaidoso prazer em atrair o maior número de pessoas para o nosso modo de crer. E não é só religioso. Não é só no nosso modo de crer, religiosamente falando. É em muitas coisas da vida. A gente sente vaidoso prazer em querer fazer com que os outros também pensem como a gente, também ajam como a gente, também frequentem os mesmos lugares que nós frequentamos. E ele fala aqui, vaidoso. Ou seja, é algo que tem a ver com uma vicissitude. E é esse egocentrismo que a gente ainda carrega. A gente acha que o nosso é que é o certo, a gente olha muito para si. Eu estava vendo um reel de uma pessoa que eu sigo, um speaker, ele fala muita coisa muito bacana, e ele falando americano. Ele falando que tem um livro que ele leu, ou um livro que ele escreveu, não sei, como fazer as pessoas gostarem de você. E ele fala, a única coisa que você precisa fazer para uma pessoa gostar de você é perguntar coisas para ela, aleatórias, qualquer coisa, e ouvir. Você fica numa relação com uma pessoa que você nunca conheceu, onde você pergunta, você está interessado nas respostas, você escuta, sem falar de você próprio, aquela pessoa vai sair de lá te adorando. Por quê? Porque hoje em dia o que as pessoas gostam é de falar de si mesmas. E não tem ninguém que queira ouvir, porque está todo mundo no mesmo barco, de querer falar de si mesmo. A gente quer falar do meu problema, eu quero falar da minha experiência, eu quero falar de como eu sei resolver o seu problema, eu quero falar de como eu também passei por uma coisa igual à sua, eu também. E aí quando você para conversar com uma pessoa que te pergunta coisas, que quer saber sobre você, que quer ouvir e não fica retrucando com a experiência dela, é ótimo, não é? É excelente falar com uma pessoa assim. E realmente, parece que abre alguma coisa assim, nossa, aquela pessoa, eu acho que ela gosta de mim mesmo, ou tem alguma coisa, porque ela estava me ouvindo. A gente conversou durante meia hora e ela não falou nada de si mesma, ela só queria saber de mim. Quão raro é isso hoje em dia? A gente não sabe ouvir o outro. A gente escuta o outro para responder. A gente escuta o outro para dar o nosso ponto de vista. A gente escuta o outro para falar de como a experiência do outro tem a ver com a minha vida. De como eu já passei por algo parecido. De como eu sei como que isso deve se sentir. De como, eu também passei por um problema. E muitas vezes, eu falo isso por experiência própria, a gente fala coisas assim porque a gente se sente desconfortável. Às vezes, quando é uma notícia ruim ou quando uma pessoa está passando por uma situação difícil, ela fala alguma coisa para você e você fica tentando ver como que na sua vida você também já passou por isso, e aí você já traz, né? Nossa, mas eu lembro de quando aconteceu isso comigo também, e aí eu fiquei me sentindo assim. A gente faz isso muitas vezes por desconforto daquela situação, a gente não sabe como confortar a outra pessoa, então a gente dá um exemplo da nossa própria vida, achando que aquilo vai fazer a pessoa se sentir melhor. Sempre estamos tentando responder o que o outro está nos dizendo. E muitas vezes o outro só quer falar. Principalmente quando é com relação a coisas desagradáveis, desconfortáveis ou dolorosas ou desse tipo. O outro só quer falar. E a gente vê isso mais e mais sendo trazido por nós, hoje em dia, para nós, pelos adolescentes. Muitas vezes. Eu já vi em vários podcasts e em casa eu escuto. Mãe, eu não estou querendo sua opinião, só estou querendo te falar o que aconteceu. Direto, eu escuto, é verdade. É verdade, você só está querendo me falar o que aconteceu, ótimo. E é isso que a gente precisa se treinar para fazer. Ouvir o outro, sem querer ficar retrucando. Como que a minha experiência foi com isso, como que eu sou empático, porque eu também sei, porque eu também passei, porque eu sei que se você for lá no centro espírita, porque se você fizer uma prece, sem usar a palavra eu tanto, para a gente
prestar atenção no outro. Então a lição vem acrescentando que o que a gente precisa fazer, uma vez que Jesus realmente toca o nosso coração, a gente vai por aí exemplificando e não falando. Né? Igual tem aquela frase, não sei se, não me lembro de quem. Alguém aqui vai saber. Muitos vão saber, provavelmente. Eu vou morrer de vergonha. Não, pregue o evangelho. Se preciso for, use as palavras. Vá, pregue o evangelho. Se preciso for, use as palavras. Lembra? Não? Ninguém? Mas é isso. A gente precisa pregar o evangelho exemplificando e não falando. E eu sempre tento pensar dessa forma. Se alguém está trazendo alguma coisa para mim, que eu não sei muitas vezes como responder, às vezes, para mim, nessa situação onde as pessoas estão passando por uma dificuldade, eu me sinto desconfortável e eu fico sem, às vezes, saber o que falar. E aí eu tento pensar, o que Jesus faria, né? Claro que eu não estou querendo me comparar a Jesus, mas como ele é o nosso exemplo, eu sempre tento colocar ele na equação. Será que Jesus ia falar um monte de coisa, que como que seria? Ou será que ele vai estar só ouvindo e sentindo aquilo, para que a pessoa se sinta escutada, ouvida, né? Para que a pessoa se sinta ouvida realmente por você, por Jesus. A gente faz prece, olha como que é interessante, a gente faz prece, a gente só fala. A gente sente o resultado da prece, a gente não ouve nenhuma palavra. Às vezes vem por meio de terceiros, que Jesus está querendo te dizer, o que Deus está querendo te dizer. Às vezes vem por meio de palavras de terceiros. Você escuta justamente aquilo que você estava querendo ouvir. Mas a prece é a nossa comunicação com a espiritualidade superior, onde a gente só fala, ou seja, estamos na posição de pedinte, né? Mesmo que seja agradecimento, a gente está só ali falando e a gente está recebendo sem ouvir. Então, colocando isso no exemplo que eu estava dando antes, se alguém chega para a gente falando alguma coisa que ele sofreu, que ele está passando por uma dificuldade, a gente precisa ficar falando tanto para que ele sinta acolhido? Numa prece, a gente não precisa ouvir nada para se sentir acolhido. Então, a lição nos fala isso e nos chama atenção para isso, para que a gente possa realmente pregar mais aquilo que Jesus veio nos trazer, os exemplos de Jesus, sem ser tão egocêntrico, sem estar sempre pensando em nós, estar sempre colocando a gente na equação do outro. Cada um quer ser ouvido. É o que nós, como seres humanos, hoje em dia, na sociedade, como está, quer. A pessoa escreveu um livro, como fazer com que a outra pessoa goste de você, e o primeiro tópico seja, escute a outra pessoa. Só isso. Se você escutar a outra pessoa, aquela pessoa vai gostar de você. Nos chama a atenção para como a nossa sociedade está hoje em dia. Então, que a gente possa refletir, para quem quiser ler de novo, depois em casa, do livro Pão Nosso, lição número 138. E vamos então agora fazer a nossa prece para abrir os estudos dessa manhã, que possamos elevar nosso pensamento, nosso coração ao nosso Pai maior, querido Deus. Muito obrigada por mais essa manhã linda de sol, de conhecimentos que serão aqui trazidos para nós, que possamos ter o coração aberto para sentir e absorver tudo aquilo que o Senhor está querendo nos trazer hoje a cada um de nós de forma tão única. Nos abençoe e aqueles que aqui virão à frente, aqueles que aqui não puderam estar também, nos intua nessa manhã. Muito obrigada e que assim seja. Bom, gente, então agora a gente vai passar para o Livro dos Espíritos, que está com o Luiz. Obrigada. Bom dia a todos.
Sejam bem-vindos aqueles que estão ouvindo pela primeira vez. E, como sempre, nós estamos com a tarefa do Livro dos Espíritos e nós estamos na parte da lei de adoração. E a questão que nós vamos trabalhar hoje é a 655, né? Lembrando a todos que o Livro dos Espíritos é um livro de estudos e que todos que queiram participar possam se manifestar e, como sempre, dizendo, se tratando do mesmo assunto do que nós estamos colocando, nós estamos focando. É interessante que nós estamos falando a respeito da lei da adoração e a abertura ela veio realmente assim, dar um toque especial, porque quando Paulo se manifesta aos Coríntios, ele falou assim: porque o Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, mas para que a cruz do Cristo não se faça vã. Mas Emmanuel ele coloca uma coisa interessante, olha. Geralmente, quando encarnados, sentimos vaidoso prazer em atrair o maior número de pessoas para o nosso modo de crer. E isso está intrínseco na lei da adoração. Porque muitas vezes nós confundimos o aspecto da adoração com também idolatria. E são palavras muito próximas, mas são bem distintas. Vamos pegar um pouco a respeito do que é adoração. Adoração significa o ato de adorar, ou seja, de gostar de forma intensa, com extremo respeito. Veneração, forte admiração ou devoção a uma pessoa, lugar ou coisa. Agora vamos pegar idolatria. Prestar culto a uma imagem considerada uma divindade. Dedicar um amor fervoroso a alguém, amar cegamente. Amar ou amar-se excessivamente. São coisas bem distintas. E muito de nós ainda confundimos esse aspecto em relação ao Cristo. Muitos o idolatram, ao invés de o adorar com respeito. Né? Então, os benfeitores espirituais foram interpelados por Kardec a respeito dessa questão de adorar. E a questão 655, desculpe, ele faz o seguinte questionamento: merece censura aquele que pratica uma religião e que não crê do fundo da alma, fazendo apenas pelo respeito humano e para não escandalizar os que pensam de modo diverso? Então veja só, merece censura aquele que respeita o outro, mesmo não crendo a fundo do que o outro está crendo? E nós podemos observar que dentro do conceito da doutrina espírita, muitos realmente não têm esse conhecimento e não têm esse entendimento do que nós espíritas temos, mas nos respeitam. Não é mesmo? Mas outros, às vezes, querem debater, e nós não queremos debate. Nós queremos diálogo, dentro daquilo que no conceito da doutrina espírita nos mostra. E o que diz os espíritos superiores nesse caso? Ele diz assim: nisto, como em outras coisas, a intenção constitui a regra. Não procede mal aquele que, assim fazendo, só tem em vista respeitar as crenças de outrem. Procede melhor do que um que as ridiculize, porque então falta a caridade. Aquele, porém, que a pratique por interesse e por ambição,
se torna desprezível aos olhos de Deus e dos homens. A Deus não pode agradar os que fingem humilhar-se diante dele tão somente para granjear o aplauso dos homens. Eu vou entender? O que a Lu falou aqui agora? Né? Ela respondeu isso aqui também. Mas uma das coisas que realmente eu não acho interessante, porque a nossa linguagem é muito pobre, ele fala, a resposta ele diz assim: mas os espíritos, uma época, disseram que o nosso vocabulário é muito pobre e ele pode exprimir coisas através da palavra que não condiz, muitas das vezes, com o pensamento que eles têm, que eles querem transmitir. Porque ele diz: aquele, porém, que a pratique por interesse ou por ambição, de forma Desculpa, eu estou meio afônico. Aquele, porém, que a pratique por interesse e por ambição, se torna desprezível aos olhos de Deus e dos homens. Desprezível aos olhos de Deus, não. Mas muitas vezes dos homens, sim. Porque Deus é todo amor e bondade. E vai desprezar um filho seu? Ele é todo amor e bondade, não é? Então, por isso que essas palavras eu sempre procuro reforçar quando existe uma dubiedade a respeito de Deus. Porque Ele é todo amor e bondade. Igual uma palavra que tem muitas vezes dentro do Evangelho: Deus pune. Opa, esse é o Deus do Antigo Testamento. Deus nos educa ou reeduca. Para mim é o melhor vocabulário para nos referirmos a uma atitude que Deus toma para conosco, não em termos de punição. Essas são as ressalvas que eu procuro colocar para que nós possamos... Mas por que Deus pune? Deus é todo amor e bondade, então Ele não vai punir. Assim como nós, pais, vamos educar os nossos filhos e não puni-los. Não é mesmo? Se nós já fazemos isso, por que Deus vai punir? Só para que nós possamos ter uma reflexão a respeito desses problemas da linguagem, tá bom? Alguém tem alguma colocação? Ela não é clara essa resposta? Você já se sentiu ridicularizada diante de alguém, Lene, quando falava que é espírita? Já, muitas vezes, no passado, mas eu nunca deixei de falar. Tá. Veja só, eu estou colocando porque nós espíritas, né? Eu não posso dizer a respeito das outras religiões, mas devemos procurar colocar todas com devido respeito. Minha ex-esposa era evangélica. Atualmente ela se tornou católica. Nada contra. Mas dentro do conceito, desde quando eu a conheci, eu sempre respeitei o culto dela. Sempre procurei sempre procurei ir aos cultos. Por quê? Qual razão? Tem as suas coisas que nós não podemos, assim, ter um conceito, nós já temos um conceito formado, mas ali, quando as pessoas estão reunidas, elas estão reunidas com propósito de também adorar a Deus, praticar o amor. Por que eu vou condenar? Por que eu vou rechaçar? Por que eu vou dizer mal a alguém que não está condizente com o que eu penso? Meu casamento foi na igreja presbiteriana. Qual o motivo? Qual o problema? E um pastor que, como homem, como líder de uma igreja, eu tinha, e se ainda está encarnado, eu tenho um respeito muito grande por ele, pela sua integridade, pela sua moral. Qual o motivo? Não é?
Então nós temos que ter isso em mente. E ele sabia que eu era espírita, porque eu disse a ele. E ele respeitou, porque ele entendia, ou entende, se está encarnado ou não, ele entende. Que nas religiões não é separativismo. É simplesmente algo que vai dar a oportunidade, como a Lu falou, em qualquer lugar que a pessoa estiver, ela vai estar bem, porque é naquele lugar que ela tem que estar. Não é mesmo? Se nós estamos aqui hoje é porque somos nós aqueles que devemos ouvir o que os conceitos da doutrina espírita nos traz. E não vamos retirar alguém de outra igreja, de trazer para cá. Não, você tem que ter, você tem que aceitar isto. Não. Primeiramente... A bagagem que a gente já traz, né, Luiz? Uma bagagem evolutiva que a gente já traz, né? Pensando assim. Vou dizer uma coisa, é uma bagagem, você falou, evolutiva. Mas, em conceitos que muitas das vezes nós já ouvimos, a doutrina espírita é para aqueles que realmente não creram em Deus e nos ensinamentos do Cristo, por simplesmente ouvirmos Ele através do nosso coração. Mas tivemos que ter, como Tomé, a verdade nua e crua, para que pudéssemos crer. Hã? Não deixa de ser evolutiva, né? Hã? Não deixa de ser evolutiva, porque a gente sofreu, pagou na carne, para hoje a gente ter uma condição melhor de entender, Olha, com mais clareza, um conforto maior para a gente. sim, pagar na carne, não, bom, em espírito e conhecimento, porque eu digo que eu já fui espírita em outra encarnação ou tomei contato com essa doutrina no plano espiritual. Em algum lugar eu tomei, porque faltou um pequeno rastilho, foi só um start. Bastou um livro para que eu me despertasse. Né? Então, alguma coisa eu já tinha. Mas tenho a Bíblia, sim. Tenho os conhecimentos, sim. Devemos, sim, respeitá-los. Tem muitas coisas que são ainda de aspectos divergentes, em aspectos de culto e outros rituais, ou isso, aquilo, mas a essência é a mesma. Né? Algum questionamento, algum comentário? Muito calado. Vamos para a segunda, então? Luiz, Oi. eu creio que no nosso meio espírita, pela minha experiência, muitas vezes nós, espíritas, conhecedores da doutrina, a gente dá aquela desgarradinha e a gente se julga que está um pouquinho acima dos outros por causa dos conhecimentos que temos. Sim. Mas isso é uma vaidade. Acho que o verdadeiro espírito é aquele que, como Kardec diz, né, está sempre à procura de melhorar a si mesmo, do conhecimento interno, e isso faz parte de você conhecer o outro lado. Então, não devemos nos sobrepujar e nos sentir orgulhosos, porque somos espíritas, estamos numa classe mais evoluída. Não, o espírita está no hospital, nós somos doentes, e isso aqui é a casa de recuperação. Então, nós temos que ter um pouco cuidado, ou muito cuidado, né, com a nossa vaidade. É engraçado que quando a Lu começou a falar, eu captei uma frase dela, falava vaidoso prazer. Você trouxe, eu até anotei aqui no vaidoso prazer. Sim, nós temos aquele ímpeto, né? Não, porque é isto, nós somos aquilo, porque você não crê, porque está tão em vista, nós queremos debater um fato que não compete a nós debatermos. Né? Eu já fui confrontado por evangélicos, no bom sentido, porque ele queria me converter, por ele achar que a doutrina que eu professo
não estava condizente com que aquilo que ele tem conhecimento. Vamos respeitar. E eu o respeitei. Mas procurei colocar, depois do tanto que ele disse isso, eu tentei colocar ele, que bom que você está nessa, que você contou, ele contou a vida dele toda passada. Depois ele disse que quando encontrou Jesus, ele se transformou. Sim, que bom, que ótimo. É aquilo que ele necessitava. O ímpeto dele tentar me converter e para que eu voltasse àquilo que ele professa, porque ele conheceu e tirou ele da lama, realmente, literalmente, do mundo das drogas e outras coisas mais. Eu tive que respeitá-lo e respeito até hoje. Mas não pude deixar de colocar o meu ponto de vista também com o maior respeito. Não é? Porque assim devemos ser. Cada um está no seu momento evolutivo. Se ele tivesse entrado em contato com a doutrina dos espíritos, como você mesmo falou, será que ele estaria literalmente lutando para mudar o seu comportamento, sendo que a doutrina espírita nos concede aquele livre-arbítrio, como nós falamos? Pois ele tinha que ter na mente dele que havia um Deus que pune, que a sua mão pesada vai cair sobre ele, se ele continuar errando. Ele precisava disto. Ele estava nesse. Por isso ele adorava ao Senhor, mas de uma certa forma fazia uma idolatria. Nada contra. Mas eu também coloquei meu ponto de vista a ele. E ficamos numa boa, tranquilo. Por quê? Porque haja o respeito. Teve uma época que eu estava fazendo meu evangelho no lar com outra pessoa, e ele ficava ouvindo atrás das portas. E teve um momento na passagem, me parece, de Pedro, a respeito dos falsos profetas, alguma coisa assim. E ele falou assim: você não acredita, não sei o quê. E aí eu parei, interrompi e falei: olha, fulano, tudo bem que você não concorde, mas este é o nosso momento íntimo de falarmos com Deus, eu e meu amigo. E você pode ter certeza que você sabe que eu nunca lhe interrompi no estudo bíblico quando você estava fazendo o seu estudo bíblico. Pronto. Qual motivo? Eu o respeitava e naquele momento eu falei: olha, esse é o nosso momento. Se você quiser, você pode participar depois, um outro, ou participar conosco agora, para que você possa também desfrutar do que estamos colocando. Em nenhum momento havia um desrespeito. E ele entendeu. Da próxima vez eu vou participar. Não participou. Whatever. Eu não vou instigá-lo a continuar. Né? Esse é o respeito que nós devemos ter para com todos. Para aqueles que desrespeitam, principalmente nós espíritos, como você colocou, é porque não está preparado e não entendeu qual é o verdadeiro sentido da palavra amor. Amor pelo outro. Respeitando aquilo que ele pensa naquele momento. E é importante para ele. Muito importante. Assim como eu estou citando esse caso pessoal, foi importante para ele. Livrou-o de vários problemas que ele contou particularmente para mim. Como é mesmo? Qual motivo? Hã? É uma adoração individual dele. Agora, por isso que vamos a 656 e falar a respeito da adoração individual. A adoração individual será preferível à adoração em comum? Aí nós ficamos pensando: eu posso adorar individualmente, ou posso fazer adoração em comum, como nós estamos aqui reunidos. Luiz, tem um livro que, inclusive, eu acho que a gente usa aí, usava nos espíritos,
mesma intenção, um coração voltado para aquele pensamento, a prece coletiva, ela realmente tem uma força muito maior. Sim. Mas, se as pessoas que estão ali naquele conjunto, uma está pensando no problema de casa, outra pensando no problema do trabalho, outra pensando em tal outra coisa, aquilo ali não tem tanta força quanto se tivesse uma pessoa individual realmente dedicada e com o pensamento voltado para aquele objetivo. Sim. Eu vou ler a resposta, que é justamente isso. Aí depois eu vou dar um exemplo para vocês, que vocês vão ficar assim, poxa, mas é mesmo? E eles respondem: reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos e dos sentimentos. Veja só a resposta. Ele incluiu uma palavra aqui, sentimento. Mais força têm os homens para atrair a si os bons espíritos. O mesmo se dá quando se reúnem para adorar a Deus. Não creais, todavia, que menos valiosa seja a adoração particular, pois cada um pode adorar a Deus pensando nele. Né? Eu também estava num culto, numa igreja evangélica, e quando as pessoas começaram a cantar num só uníssono, num só pensamento, aqueles que tinham sensibilidade viu como aquele Paulo fala, e a igreja se moveu. Não é? Principalmente o canto. Lembra-se do livro Os Missionários da Luz a respeito da materialização, Carlos? Onde as pessoas estavam os espíritos estavam tendo dificuldade em trabalhar na materialização, e o mentor pediu, através de um médium, que eles cantassem? Não lembro não, mas eu conheço a parte da música lá no nosso lado. Sim. Então, nessa reunião, ele pediu que os componentes da reunião cantassem. A música é um dos sentimentos que unem mais as pessoas. É ou não é? Veja um grande concerto, um grande coral cantando numa só voz. Alguém já escutou o coral Ars Nova, que é um coral da Universidade Federal de Minas Gerais? Eu ouvi pessoalmente num teatro. Meu amigo, meus irmãos, transforma, muda o ambiente. Porque a voz humana, quando ela é tocada por um sentimento único, reunidas em um grupo só, ela toca, ela muda o ambiente. Já ouviram falar das grutas dos milagres? Onde as pessoas vão ali para se curar, buscar a cura, porque aquela região está altamente impregnada de bons fluidos. E é nesse momento que os bons espíritos são atraídos ali para aquela região. Hã? Carlos, você tem uma caminhonete elétrica agora, né? Você sabia que aquela bateria gigantesca que tem ali gera uma faixa de 400 volts? Mas aquela bateria é composta por várias pilhas. Vocês lembram da pilha, aquela pilha grandinha, bujudinha? Hã? Ela é composta praticamente por esses tipos de baterias pequenas, ligadas em série. E essa soma dessas baterias dá 400 volts praticamente. É suficiente para gerar energia para uma casa durante uma semana. Sim. Veja só, a união faz a força, né? Isso é a física. É a lei da física, a lei da química. Estamos todos ligados por esses sentimentos. Nós somos
criaturas movidas a energia. Somos ou não somos? Quem lembra da eletroencefalograma, onde é feita a medida das ondas cerebrais? Coloca-se eletrodos. Capta o quê? Química? Não. Eletricidade. Milivolts. Mas é energia. Porque nós somos átomos. E átomos têm os seus elétrons. E cada elétron que gira em torno do seu núcleo produz um campo elétrico. Imagine a soma de trilhões e trilhões de átomos que somos nós. E o espírito, o que é? Energia. É? Então, só para que nós possamos encerrar, veja bem, o sentimento da adoração, se ela é individual, é justo, porque nós somos seres individuais. Mas a adoração coletiva vai fazer com que nós aprendamos a pensar em uníssono numa coletividade. E oração dos sentimentos mais perfeitos, para que o homem possa aprender a adorar a Deus como um todo, como a humanidade que somos todos no universo. Aí sim. Tem um livro chamado Iniciação Espírita, acho que é de Miramês, que... Só para terminar, Carlos. Iniciação Viagem Astral. Obrigado. É isso mesmo. E os espíritos estão reunidos num estádio de futebol no Brasil, onde estava havendo um jogo. E... Parece que eu ouvi uma outra voz aqui, acho que era a minha no retorno. E os espíritos estavam assistindo, observando a partida, e eles falaram assim: a energia que este povo que está aqui nesse estádio, se fosse dirigida de forma a curar, poderia fazer muito, curar coisas que vocês nem imaginam. Mais ou menos por isso, assim. Então, veja só, mesmo no esporte nós despendemos as energias, não despendemos? Adoramos um time ou isso? Aqui fica a questão. Vamos nos unir para, através dos nossos sentimentos, darmos continuidade para um mundo melhor? Nosso tempo acabou. Agradeço que todos estejam tranquilos e possamos todos nós refletirmos. E vamos dar o início ao nosso evangelho que está com Carlos dessa manhã de hoje. Obrigado a todos. Bom dia, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos. E agora a gente vai estudar um pouco a lição que caiu para essa semana. E tem muito a ver essa lição com o que a gente veio estudando no capítulo, no Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, a gente estava... O Luiz, eu acho que ele fez a penúltima pergunta, né, a 655, que é justamente o que agrada, a adoração que mais agrada a Deus. O tipo de adoração que mais agrada a Deus. Ele vai dar a pergunta 653 a 656. E, na verdade, eu vou falar aqui, eu vou parafrasear o mestre. Em verdade vos digo que a adoração que mais agrada a Deus é essa passagem aqui, que foi falada por ele. E está em Marcos, capítulo 12, que vai do versículo 41 a 44. E está em Lucas, no capítulo 21, que vai do versículo 1 a 4, que é o óbolo da viúva. Eu, quando era pequeno,
quando era criança, que eu escutava isso aqui nos evangelhos, falava o bolo da viúva. Mas, na verdade, é o óbolo da viúva. E começa assim: estando Jesus sentado de frente ao gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Gente, para começar, gasofilácio. O que é que vem a ser gasofilácio? Vocês estão vendo esse tonel que tem aí, onde a gente doa comida? Aquela caixinha que tem ali de doações? Tudo isso poderia ser taxado como gasofilácio. Gasofilácio é qualquer coisa que uma entidade cria para que as doações sejam depositadas lá. Pode ser um baú, pode ser uma urna, pode ser uma caixinha, aquilo ali é um gasofilácio. Pode ser aquela sacolinha que passa na igreja, pelo menos quando as vezes que eu fui na igreja católica, passar uma sacolinha de mão em mão, aquilo ali pode ser considerado um gasofilácio. Estou falando isso porque muitas vezes a gente tem palavras no evangelho que a gente não conhece, né? Não é utilizado no dia a dia. Então, para ficar uma coisa mais clara. Então ele continua. Nisso veio uma pobre viúva que apenas deitou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Tem um telefone ligado aí. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso que todos os outros deram dos que lhe abundam, ao passo que ela deu do que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Quem da gente, eu vou dizer por mim mesmo, já não sou eu um dia ganhar uma mega sena, né? Um prêmio grande, uma loteria, uma raspadinha, alguma coisa, para poder começar a ajudar, né? Eu mesmo digo, no dia que eu ganhar numa mega milha, a primeira coisa que eu vou fazer é comprar uma sede para aqui, para Casa Espírita, para acabar com essa perrenga de aluguel, essas coisas todas. E muita gente espera ter dinheiro para ajudar o próximo, ter condições materiais de ajudar o irmão, né? E vai ser difícil, porque raramente eu jogo. Então, eu tenho que continuar trabalhando. A questão do aluguel vai ser difícil a gente conseguir comprar uma casa dessa maneira. A doação material, ela é uma prática comum desde que a humanidade é a humanidade, desde que a humanidade existe. A doação material sempre existiu. Quando você vai estudar a história da humanidade, você vê ali que bem antes de Cristo, os povos já se ajudavam, de uma forma ou de outra. Porém, Jesus, há pouco mais de 2000 anos atrás, ele veio ressignificar aquilo ali, com essa passagem do óbolo da viúva. Porque naquela época existia sim já um certo tipo de doação, já existia a doação material, as pessoas já eram levados, eu não vou dizer obrigados, mas já eram levados dentro da religião que eles seguiam. Os judeus já faziam a doação, tanto é que ele fala ali da pobre viúva doando lá no gasofilácio. Então as pessoas já doavam. Mas Jesus veio mostrar ali que a gente tem muito mais coisa que a gente possa doar do que só o item material, só o bem material. E que essa doação, ele demonstra nessa passagem que deve ser uma coisa sincera, uma coisa do coração. Porque ele mostra ali que aquela pobre viúva, ela estava fazendo um esforço tremendo, ela estava doando o que ela não tinha. O pouco que ela tinha, que era para ela se sustentar, ela estava doando.
Por isso que ele fala que o peso daquela doação foi muito maior do que qualquer saco de moeda cheio que os outros doavam. E ele mostra ali, ele estabelece ali a caridade moral. Ele vem nos trazer o aspecto da caridade moral, que é uma coisa que vai além da caridade material. O Espiritismo taxou esse tipo de caridade como caridade moral. E o que seria a caridade moral? Que a gente tanto fala aqui na doutrina espírita. E como praticar essa caridade moral? Luciana estava falando aqui no começo, na abertura. Você saber ouvir uma pessoa. Essa é uma caridade moral. Que foi falado aqui na abertura, que é uma das maiores coisas que a gente possa fazer para que uma pessoa venha a gostar de estar com você. É você saber escutar aquela pessoa. É você saber se calar no momento que você quer dar uma resposta, quer falar alguma coisa, é você saber se calar. Para que muitas das vezes aquelas coisas que a gente acha que é verdade não ofenda aquela pessoa. Porque muitas das vezes aquela é a nossa verdade. Não é a verdade das outras pessoas. Certo? Muitas das vezes aquela nossa verdade, ela está de acordo com o nosso grau de conhecimento. É o que o Luiz também estava falando aqui. A verdade daquela pessoa que era alcoólatra, ela precisava de uma religião dura. Não adianta você chegar para uma pessoa que está ali ainda embrutecida e falar de amor, falar de perdão, de caridade, porque para aquela pessoa talvez isso aí seja balela. Você vai ter que falar para ela que ela vai sofrer consequências se ela fizer alguma coisa errada. Então a verdade daquela pessoa é diferente da nossa verdade. E está tudo certo. Nem por isso a gente deve se achar, como o Luiz falou, melhor do que ninguém, não. Porque a nossa verdade está muito aquém ainda da verdade dos espíritos superiores a gente. E eles não vivem ali menosprezando e desdenhando de nós. Isso é a caridade moral. É você não valorizar o mal. O que é não valorizar o mal? É ser indulgente para com o nosso próximo. Tem uma passagem que fala que quando Jesus está a caminho e tinha um cachorro que estava morto já em putrefação, né? Aí os apóstolos falaram do cachorro, aí Jesus fala, mas olha que dentadura bonita que ele tinha. Então, é você mesmo num momento mau, num momento difícil, errado, você não valorizar o mal. É lógico que você não vai ser inocente. Você não vai ser desprezar o mal. Você tem que... Nós temos o nosso instinto de preservação. Então, a gente tem que se preservar contra o mal que possa chegar até nós. Mas você não vai valorizar aquele mal. E a gente ser humilde. Ser tolerante, ser paciente. Tudo isso é caridade moral. É a gente não condenar os erros dos outros, não julgar e não condenar os erros dos outros. Porque nós ainda temos muitos erros. A gente ainda é muito errado. Mas, de novo, está tudo bem. A gente está num processo que até a gente chegar lá, ainda vai demorar muito. Mas a gente tem a eternidade. A gente tem o resto da vida. Então a gente também não tem que se desesperar por isso. A única coisa que a gente deve se preocupar é quando a gente estaciona. Quando a gente deixa para lá, deixa de se cuidar. Cuidar da nossa
evolução. Aí a gente tem que se preocupar. Mas a gente se preocupar porque a gente não está como um Divaldo, como um Chico. Não, a gente não tem que se preocupar com isso. Porque sabe lá quanto tempo ou mais eles estão na nossa frente. Jesus, por exemplo, é um espírito crístico? É. Mas ele mesmo falava, antes da gente ser, ele já era. Então, ele já está há milhões de anos-luz na nossa frente. E como é que a gente quer se comparar com um espírito como esse? Não tem como. Um dia a gente vai ser, como ele falou. Um dia todos vocês vão ser deuses e fazer o que eu faço e até muito mais. Cada cal está no seu tempo. É a gente fazer uma prece por aqueles que sofrem. Até mesmo pelos nossos inimigos. Isso é a caridade moral. A gente não é obrigado a trazer o inimigo para dentro da nossa casa e acolher ele, não. Nós não somos obrigados. Mas a gente tem que rezar por ele. A caridade moral consiste em doar as virtudes que a gente já tem em favor do nosso próximo. Se eu já tenho alguma coisa de boa comigo, por que eu não vou compartilhar com aquele companheiro de caminhada? É dedicar o pouco do conhecimento que a gente já tem no processo educativo daqueles que estão conosco. Os professores, sendo remunerados ou não, eles estão fazendo uma caridade moral. Aqueles que estão, de alguma forma, ensinando ao próximo. É um tipo de caridade moral. Uma outra passagem, todos aqui conhecem a passagem de Zaqueu, não conhece? Tá. Passagem de Zaqueu que vai de Lucas, capítulo 19, de 1 a 10. Ele começa falando que Zaqueu subiu um sicômoro para ver Jesus, porque Zaqueu era baixinho e não conseguia enxergar Jesus naquela multidão. Passou isso aí, em certo momento Jesus fala: Zaqueu, vai para o teu lar, que ainda hoje eu vou estar lá contigo. Chegou um determinado momento que Jesus chegou na casa de Zaqueu. Quando Jesus chegou lá, adentrou na casa de Zaqueu, Zaqueu chegou para Jesus, pediu perdão de todas aquelas coisas erradas que ele tinha feito. Zaqueu era um coletor de imposto, como Lucas também foi um coletor de imposto. Então, Mateus, desculpa, Mateus. Então, as pessoas não gostavam de coletor de imposto, né? Então, muitos deles enriqueceram de formas não tão lícitas. Então, Zaqueu chega para Jesus e diz: se neste momento eu te falo que todas aquelas pessoas que eu lesei financeiramente, eu vou restituir em quadrúplo aquilo que eu lesei de cada pessoa. E conta a história que realmente ele fez isso. Todas as pessoas do qual ele devolveu em quadrúplo, e além do mais, ele começou a se dedicar não só à caridade material, mas à caridade moral, e ajudando muitas pessoas, porque naquela época eram pouquíssimas pessoas que tinham acesso à leitura, ao conhecimento. Então, ele ajudou, com o conhecimento que ele tinha, muito daquelas pessoas que estavam ao seu redor. Então, isso é uma forma de caridade. É a gente pegar aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente conhece e dividir com o nosso próximo. A gente que está aqui nesse país, eu já escutei muitas vezes as pessoas dizer: porque eu cheguei aqui há 20, 30 anos, eu passei por isso e você que está chegando agora tem que passar pela mesma coisa. Provavelmente, como eu, alguns que estão aqui já devem ter escutado isso, certo? Isso é caridade? Não. Ao contrário, isso é o oposto de caridade. É lógico que a gente tem que dar valor àquilo que a gente passou. Se o que a gente passou foi muito difícil. As pessoas que estão chegando agora estão encontrando uma certa facilidade, tá. Eu me lembro quando eu cheguei aqui que eu montava numa Cherokee velha que eu tinha, ia procurar trabalho, tinha que andar com aquele caderno de mapa,
dirigir com o mapa assim folheando para encontrar nas ruas, porque não tinha GPS naquela época, não tinha translate, não tinha nada, meu inglês era muito, mas muito limitado. Então, era uma dificuldade muito grande. Para a gente ligar para o Brasil, tinha aquele cartãozinho que você comprava achando que dava meia hora. O cartão, 5 minutos, ele se acabava. Então, era uma dificuldade muito grande. Aí a gente diz, não, mas o povo que está chegando hoje em dia encontra isso muito fácil. Tá. Quem assistiu a série John Adams? Que saiu alguns anos atrás. Não, John Adams, que foi o primeiro vice-presidente daqui dos Estados Unidos. Depois que o George Washington foi presidente, ele assumiu também a presidência. Ele morava em Concord. Para ele ir se reunir lá no Queen's Market, era uma viagem. Era uma viagem. Ele se despedia da mulher e dos filhos, montava numa charrete, numa carruagem, e ia como se a gente estivesse indo para Nova York ou para Washington, D.C. No inverno. As casas eram um cômodo só. Sabe por que era um cômodo só? Porque tinha uma lareira para aquecer tudo aquilo. E o povo dormia tudo amontoado em umas caminhas pequenas, um para aquecer o outro. Se não fosse eles os pioneiros, a gente não estava nesse conforto. Então, eles trabalharam muito para a gente ter o que a gente tem. Isso aí, eu estou citando isso aqui, nesse país que a gente mora, mas em todos os países aconteceram isso. Então, a gente vai ser egoísta, dizer, eu quero que fulano passe por uma dificuldade só porque eu passei? Está errado. Alguém aqui já ouviu falar em Edgar Armond? Não, ninguém ouviu falar em Edgar Armond? Tá, mas eu vou falar o nome de alguns livros dele e eu acho que vocês conhecem. Exilados de Capela, Passes e Radiações, O Redentor. São alguns dos livros mais conhecidos dele. E como esses livros, ele tem mais de 36 livros. Tá? O Edgar Armond, ele era um estudioso, ele era paulista, ele ajudou a fundar algumas casas espíritas lá em São Paulo. Foi uma das pessoas que ajudou a fundar a Federação Espírita lá em São Paulo. E ele tinha carreira militar. E ele se dedicou a estudar a história espiritual da humanidade. A nossa história espiritual. Relacionava a espiritualidade, a saúde e os princípios do espiritismo. Ele tem uma frase ele tinha uma frase que ele falava: o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que não apenas dá o que sobra, mas divide o que tem. Seguindo o exemplo do óbolo da viúva. É importante dividir não apenas os bens materiais, mas tudo que pudermos compartilhar com o semelhante no nosso dia a dia. Nossas alegrias, nossas expectativas, enfim, tudo que constitui em atributos de caridade moral. No texto, o óbolo da viúva, Jesus vem nos chamar a atenção da gente se sacrificar por alguém. Porque foi isso que a viúva fez. Ela tirou o restante que ela tinha e depositou lá no gasofilácio. Então, ela foi além do que ela tinha. Ela se sacrificou por alguém. Diferente dos outros que doavam o que tinha em excesso. Então, muitas das vezes, é fácil a gente doar aquilo que a gente tem em excesso. É muito fácil a gente ter um guarda-roupa com várias roupas e não usar aquelas roupas que estão ali e a gente doar porque a gente não usa mais. A gente não está usando mais. Eu me lembro de uma passagem do Divaldo, que ele disse que ele tinha uma camisa, a camisa azul, não é? Eu assisti isso na palestra lá em Boston, alguns anos atrás, ele falando que ele tinha uma camisa que ele tinha ganhado, que era de uma marca muito boa. Como é? De uma marca muito boa, uma grife muito boa, e ele quase não usava aquela camisa para não gastar, só em ocasiões especiais. Aí ele disse que uma vez estava
estava no meio da rua e apareceu um esmoléu. E ele estava naquela camisa. Aí a mentora chegou para ele, Joana de Anjos, e disse: Divaldo, dê sua camisa para ele. Ele disse: não, minha camisa italiana, eu não uso nem para gastar. Dei a camisa. E ele teve que dar a camisa. Então, já pensou a gente fazer isso, a gente tirar aquilo que a gente mais gosta e doar para alguém? É difícil, não é fácil, não. É muito desapego. É a pessoa se desapegar demais. A gente renunciar, como ele fala aqui, dos nossos momentos de prazeres e de alegria para ajudar o próximo. Ah, eu só tenho final de semana para me divertir. Eu só tenho um domingo para me divertir. E a gente abrir mão desse dia para fazer o bem. Eu não digo nem vir aqui à casa espírita, porque a gente vir aqui à casa espírita, a gente está fazendo bem para a gente. Não é para o próximo, não. A gente está aprendendo, a gente vai tomar um passe, vai tomar aguinha fluidificada. Então a gente está fazendo bem para a gente. Mas eu digo, para fazer algum trabalho em prol do nosso próximo, não é fácil, não. No momento do Natal, né, a gente vai estar chegando perto do final de ano, a gente vê, né? Todo mundo, aquele trabalho, todo mundo se dedicando a coletar objetos para doar. A gente mesmo tem as campanhas aqui, né, que o DAPS faz, fazendo a propagandinha do DAPS, viu? Depois a Uli tem que me cobrar da Uli. A gente faz aqui o trabalho com os asilos, com as pessoas que não têm ainda lá tudo. Nesse período de Natal, né? A doação material. E também tem a doação moral, né? A caridade moral. A gente vai lá, tem o grupo que vai lá visitar tudo. Mas já pensou se esse trabalho fosse feito o ano inteiro? No livro Nosso Lar, tem uma passagem já lá na metade para o final do Nosso Lar, que eles falam que no período de Natal, a Terra, o planeta, emana de uma vibração imensa, porque todas as pessoas estão pensando, estão se harmonizando, como o Luiz falou aqui, estão em conjunto tentando se harmonizar e emitindo pensamentos e vibrações boas. Então, essas vibrações, ela envolve todo o planeta, aquele sentimento. Aí, quando ela fala, já pensou se esse tipo de pensamento perdurasse o ano inteiro? Quantos males seriam evitados aqui no nosso planeta? Males como guerra, doença, assalto, violência. Porque tudo isso é vibração. Quando a gente começa a vibrar para o bem, o planeta, gente, é um local que certos espíritos falam como se fosse uma cadeia. Não como se fosse uma cadeia porque a gente está preso. É porque está tudo ali. A gente não tem para onde fugir. O que acontece no planeta fica aqui no planeta. Não vai para outro canto, não. Entre o material e o espiritual está tudo aqui englobado. Não sai daqui. Então, o bem que a gente faz ou o mal que a gente faz, ele é compartilhado com todos. E, mais importante do que isso, ele passa por nós primeiramente. Todo bem que a gente faz, todo mal que a gente faz, passa por nós antes de sair. Aquele negócio, o mal que a gente faz volta para a gente, não. O mal que a gente faz, ele passa por a gente antes dele voltar. O bem também é a mesma coisa. O bem que a gente faz, não é que ele vai voltar para a gente, ele já passou por a gente. Então a gente fica impregnado desse sentimento, bem ou mal. Então basta a gente começar a pensar um pouco mais antes da gente se policiar mais com o nosso pensamento, com nossas atitudes. Eu queria encerrar aqui o Evangelho de hoje e ler
uma mensagem de Joana de Ângeles, psicografada pelo Divaldo Franco, que está no livro Vigilância. E o título dessa mensagem chama-se Caridade, a Meta. Guarda na mente que a caridade em teus atos deve ser a luz que vence a sombra. Enquanto não compreendas que a caridade é sempre a bênção maior para quem a realiza, ligando o benfeitor ao necessitado, estarás na fase primária da virtude por excelência. Poderás repartir moedas a mãos cheias. Todavia, se não mantiveres o sentimento da amizade em relação ao carente, não terás logrado alcançar a essência da caridade. Repartirás tecidos e agasalhos com os desnudos. No entanto, se não lhe ofertares compreensão e afabilidade, permanecerás na filantropia. Atenderás aos enfermos com dedicação valiosa. Entretanto, não adicionares ao gesto a gentileza fraternal, estarás apenas desincumbindo-te de um mistério de pequena monta. Ofertarás o pão aos esfameados. Contudo, se os não ergueres com a palavra de bondade, não alcançaste o sentido real da caridade. Distribuirás haveres e coisas com os desafortunados do caminho. Não obstante, sem o valor do teu envolvimento emocional em relação a eles, não atingiste o fulcro da virtude superior. A caridade é algo maior que os simples atos de dar. Certamente a doação de qualquer natureza sempre beneficia aquele que lhe sofre a falta. Todavia, para que a caridade seja alcançada, é necessário que o amor se faça presente, qual combustível que permanece o brilho da fé, na ação beneficente. A caridade material preenche os espaços abertos pela miséria socioeconômica visíveis em toda parte. Além deles, há todo um universo de necessidade em outros indivíduos que reteiam contigo e esperam pela luz libertadora do teu gesto. A indulgência em relação aos ingratos e agressivos, a compaixão diante dos presunçosos e perversos, a tolerância em favor dos ofensores, a humildade quando desafiado ao duelo da insensatez, a piedade dirigida ao opressor e déspota, a oração intercessória pelo adversário, a paciência enobrecida face às provocações e à irritabilidade dos outros, a educação que rompe as algemas da estupidez e da maldade que se agasalham nas furnas da ignorância, gerando a delinquência e a loucura. A caridade moral é desafio para toda hora, no lar, na rua, no trabalho. Exercendo-a, recorda também a caridade em relação a ti mesmo. Jesus, convivendo com os homens, lecionou exemplificando todas as modalidades de caridade, permanecendo até hoje como protótipo mais perfeito que se conhece, tornando-a a luz do gesto que vence a sombra do mal através do ação, do amor, caridade, pois eis a meta. De novo, de Divaldo, pelo Espírito de Joana de Ângeles, do livro Vigilância. Então, gente, vamos aproveitar esses ensinamentos e elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Maior, ao nosso Mestre Jesus e aos nossos mentores espirituais que estão sempre ao nosso lado, nos apoiando, nos intuindo. Só nós que precisamos abrir a nossa mente e o nosso coração para que eles possam agir através de nós. Muito obrigado, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui na manhã de hoje, unidos em Teu nome, para aprender
e para ganharmos forças para pôr em prática todos esses ensinamentos que recebemos. Esteja conosco, Pai, por onde quer que andemos durante esta semana. Que esta paz, que essa luz possa ir conosco para os nossos lares, para os nossos trabalhos, e que possamos ser, Pai, porta-voz do Teu amor. Esteja conosco hoje e sempre, e assim seja feita a vossa bondade, Pai.